Olá, boa noite, seja muito bem-vindo aqui na página do canal Fala o Mesmo Brasil. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E hoje o convidado do Papo Reto com o pastor Neres Danilo Cruz é o pastor Adão, pastor e professor, na verdade professor, né? Professor Adão, ele gosta de chamar assim. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, pastor Neres. Boa noite, Danilo? Danilo Cruz. Danilo Cruz e a toda a sua audiência, né? É um prazer estar aqui novamente, né? Novamente, você já é da casa. Fala o mesmo Brasil, né? Fala o mesmo Brasil. É isso aí. Boa noite, Danilo. Boa noite, pastor Adão. Prazer estarmos aqui novamente nessa noite, né, Neves? Uma noite abençoada e graças a Deus. E qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é balanço eleitoral. É política. Para quem gosta, eu gosto muito da política. Graças a Deus, Deus tem colocado esse amor pela política, a gente tem estudado, analisado sobre o que é política e como fazer política. E um dos meus professores sobre esse assunto político é o professor Adão. Eu tenho aprendido bastante com ele, ele já está na minha vida, Danilo, já há um tempo. Sabe? Através do Facebook, a gente conversava e não sabia quem era eu, né? Eu sabia quem era ele. Sabia quem era Já tinha estudado. Não, aí foi em 2019. 2019 eu fiz uma publicação, Danilo, e um leigo no assunto que falei, mas estava ali dentro, e esse homem veio, Deus colocou ele na minha vida ali, e veio e conversou comigo ali, me deu um conselho, não sabia quem era eu. Olha aí. Quando eu fui entrevistar ele a primeira vez, não era o estúdio ainda, era aqui na sala, você lembra, pastor Adão? Aí eu falei, revelei para ele quem era eu. Ah, pai, é bênção de Deus. Mas pessoal, há tempo para todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Então o momento é de falar de política, é de conscientizar as pessoas, e é isso que nós estamos aqui fazendo. Eu na qualidade de pastor, e também o professor, e também pastor, querendo ou não, é pastor também. E Adão me Decuta, a gente tem falado, também está o Danilo aqui, antes do dia 2, pastor, nós estávamos querendo eleger, falando, dando os caminhos para as pessoas, por onde andar. Certo. Agora já passou, já acabou em parte a política, em partes. Primeiro turno. Primeiro tempo, 45 já passou, agora tem o 45 final. 45 final. E nós vamos continuar falando, porque nós queremos um Brasil bem melhor. Pastor Adão, mas para começar aqui rapidamente, eu quero pedir você que está assistindo aí, para poder compartilhar, para que possa chegar a mais pessoas essa live aqui, para a gente poder bater um papo descontraído. No começo são assim mesmo, é considerações, é avisos, e pedir você para poder se inscrever no canal Fala o Mesmo Brasil e curtir a página no Facebook Fala o Mesmo Brasil. O pastor Adão, eu creio que já está ali também compartilhando, mandando o link ali. Danilo, eu creio que já deve estar fazendo também. E para a gente poder levar o conhecimento, porque está um professor aqui, eu só sou especulador, só puxo, mas está um professor aqui, também tem um rapaz que também participa da política, que é o Danilo Cruz. Mas, começando já aqui, professor Adão, eu gostaria que o senhor explicasse sobre a sua visão geral sobre essa eleição do dia 2, por enquanto só na estadual. Só na estadual. Tá bom, então. Tudo dentro da minha expectativa normal, a análise que eu fiz, que tenho feito, foi mais ou menos, principalmente dentro da cidade de Itajaí. Tá? Talvez tinha uma certa expectativa se a Ana Martins entraria, tá? Mas com dificuldade, isso já previa. E trabalhamos para a Ana Campanholo ser a mais bem votada de Itajaí, que é uma dificuldade que a Ana tem, Ana Carolina Campanholo, dentro da cidade de Itajaí, pelo fato de as pessoas, outros candidatos, falarem verdades dizendo que ela não é de Itajaí, e ela é de Itajaí. Em verdades. Em verdades. Tá? Ou por ignorância, ou por maldade. Aí fica a consciência de quem fala, né? Porque eu não estou dentro... Conhecimento, Justo, né? Então eu não estou lá na cabeça da pessoa, não sei se ela não sabe, ou se ela se finge que não sabe, né? Mas é comum, ou era comum na campanha você ouvir assim, não, temos que eleger pessoas daqui, eu sou o candidato exclusivo de Itajaí. E, na verdade, a Ana nasceu aqui, claro, ainda quando criança foi para Chapecó, mas voltou, né, aí jovem ainda, dando aula na rede pública e se candidatou em 2018 por Itajaí, foi eleita por Itajaí.
Então ela é candidata por Itajaí. E assim, o que surpreendeu, aí isso foi uma surpresa, foi a quantidade de candidatos eleitos do PL. Praticamente, a gente calculava, quase que dobrou mais ou menos a expectativa. A gente imaginava ali uns 6, 7, né? E foi 11, né? Estaduais. E federal é a mesma coisa. Eu calculava ali 4, tá? 4 ali arrastando, muito difícil 5, mas imaginávamos um 4. Deu 6, né? 6. Deu 6. Então isso surpreendeu um pouquinho, tá certo? Mas não os nomes. Não que ninguém esperava, né? Os nomes não surpreenderam, tá certo? Então eu imaginava ali, eu sempre, na minha análise, por exemplo, a federal, dentro do PL, eu imaginava que estava entre Detone e Jorge Guedes para ser o qual mais bem votado. Certo? Então a gente imaginava que a Detone poderia estar na frente porque ela já tinha um mandato e já tem um campo maior oeste e tal, e mais conhecimento, na verdade. Então o pessoal do litoral conhece a Detone, mas o pessoal do oeste pouco conhece o Jorge. Certo? Então a gente imaginava que ela poderia levar vantagem aí, mas pela estrutura do Jorge a gente imaginava que ele... E fez uma votação boa, é que a Detone realmente estourou, né? Ela foi surpreendente. Mas, aproveitando o gancho aqui para nós não fugir muito da onde eu queria dar foi até bom você falar justamente nessa questão ali da Ana Campanhoto. Ser de Itajaí, ela nasceu aqui no Marieta, né, pastor? Nasceu no Marieta. O pai dela mora aqui na Cabeçuda. Isso, ela tem residência na Cabeçuda. Né? Eu estou falando assim, pessoal, justamente porque o pastor Adão ele tocou num assunto, sabe, Danilo, que é muito importante. Porque eu entrevistei diversos candidatos aqui. Você estava comigo, o pastor Adão nos acompanhou também, né, pastor Adão? Sim. Então, muitos deles faziam questão de falar, eu sou o candidato de Itajaí. Eu que vou representar Itajaí. Eu não quero cortar a sua fala, grave bem aí, e eles diziam que há muito tempo Itajaí não tem um representante nato. E não é verdade. Não era só a Ana, e fazendo justiça, né? Vamos ser verdadeiros. O coronel Mocelin era eleito por Itajaí. Tá certo? Morou mais de 20 anos aqui, não é nato, não nasceu aqui o Mocelin. A Ana nasceu aqui, o Mocelin não nasceu. Mas não é pelo fato de não ter nascido aqui que não é itajaiense. Viveu aqui mais de 20 anos, né? Morou aqui mais de 20 anos e tal, eleito por Itajaí e ajudou muito Itajaí. E representou bem, tá? Sim, representou bem. Sim, perfeito. Um abraço para ele. Mas para continuar no meu raciocínio ali, nessa questão ali, sabe, Danilo? Porque assim, nos bastidores, até eu não gosto disso. Eu gosto que a pessoa seja nos bastidores o que é aqui na frente das câmeras. Isso é muito importante. Então, assim, nos bastidores, as pessoas sempre estavam falando que a Ana Campanhoto não é de Itajaí. Pastor Neres, ela é de fora. E assim, ó, eu não escondi para ninguém. Pastor Adão é meu amigo, professor. Já há tempo, a gente igual falamos. Nunca escondi para ninguém. Tem o Danilo Cruz aqui também, que também apoiou outro candidato, o pastor Adão e professor, outro candidato, e eu também apoiei a Ana Carolina, todo mundo sabe. Sim. Eu fiz a campanha, pastor Adão, exclusivamente para a Ana Carolina. O senhor mesmo conversou comigo, então a gente tem que ter palavra, né? Sim. Talvez se chegue antes, mas eu fiz para a Ana. Mas claro, eu fiquei feliz demais quando eu abri ali que vi a Ana Campanhoto. Meu Deus, eu fiquei muito feliz, sabe? Eu ficaria mais feliz também se as duas mulheres tivessem entrado. Mas para a gente poder aqui, pastor, rapidamente já falar sobre esse assunto aqui, que é um assunto bem bacana, nós sabemos muito bem disso aqui, falar sobre os candidatos estaduais, né, deputados que foram eleitos, e como um expressivo, igual o pastor Adão falou, foi 196 mil. 196 mil. 196 mil. Recorde histórico em Santa Catarina, no estado. O que tinha alcançado mais, salvo engano, era 119, que era o Merício, que já era um recorde, né? E ela conseguiu quase que dobrar. Olha, e para o segundo colocado aqui, agora eu vi a Ana Campanhoto aqui, ó, 196, 571. Tem a Luciane também, do PT, 92. Meu, que diferença. A Carminati deu mais do que o dobro. Tá? A Ana, em primeiro lugar, deu mais do que o dobro do segundo lugar. Uma diferença muito grande. Foi muito expressiva a votação da Ana. Está de parabéns, não sei se ela está nos acompanhando aí. O pastor Adão está aí com ela junto também. Mas eu fiquei feliz demais pela Ana. Mas parabéns, Ana. E por falar na questão de Itajaí,
Aí teve Osmar Teixeira, Tiago Morastone, Ana Carolina, Otto Quintino e Maurílio Moraes. Sim. Maurílio Moraes. O Osmar Teixeira tirou 15 mil. 20 mil aqui. 20 mil 20 mil aqui. 15 mil foi a Campanhol. Ó. Não. Esse aí está desatualizado. 20 mil. Em Itajaí. Itajaí. 20 mil. 20 mil. Se falar que aqui em Itajaí foi 15 mil, então foi Não, 20 eu mil. já mostro aqui para você. Maravilha. E foi um dos mais votados também. Aqui Não, só Itajaí foi o mais votado. Mais votado. Em Itajaí. Em Itajaí. Isso. Aí acompanhando a Ana Campanholo, em segundo lugar, depois a Ana Carolina Martins e por fim o Tiago Morastone. Salvo engano, não sei precisamente, mas foi 20, 15, 14 da Martins e 11 do Tiago, coisa assim, 12. Tá? A gente já acha aqui. E para poder falar aqui, Danilo, que nós falamos bastante aqui, que Itajaí tinha capacidade sim de poder eleger mais um, tá? Mais um. Mas o que nós temos batido na tecla, professor Adão, demais aqui no Papo Reto aqui, é justamente tentar conscientizar o cidadão itajaiense, votar em candidatos, não é que nasceu aqui, candidatos que são daqui, para poder fortalecer a política municipal. O que eu achei interessante, né, foi a quantidade de pessoas que deixou de votar. Sim. Então, assim, eu estava 5 horas no colégio e pessoas chegando, e lá em cima a fila. Sim. Então, é incentivar agora para o próximo, pro segundo turno. Talvez agora, eu estava questionando isso com uma pessoa hoje, né, que, por exemplo, assim, dava tempo para a pessoa votar, mas eram 5 candidatos. E a pessoa que não sabia os seus candidatos, era 5 votações. Sim, né? Sim. Então, assim, agora vai ser fácil. Não, agora vai ser fácil e fácil. Porque tem lugar 2 e tem lugar 1. Em Minas Gerais é só presidente. Só presidente. Que o governador não foi eleito no primeiro turno. Segundo turno. Aí é 2. Né? Aí lá é 10, depois 22. Aí foi 2, tá 2 também. Sim. Santa Catarina é 2. No nosso aqui é 2. 22 aqui. Governador e presidente. Mas enfim, pessoal. Para a gente poder falar sobre essas questões aí, nós temos sim acompanhado a política, né, de perto. Não é só acompanhado, na verdade, trabalhado. Danilo trabalhou na política, eu trabalhei, o professor Adão, então nem se fala, onde a gente ia, viu o professor Adão, então a gente está sabendo do que estamos falando. Quando nós falamos que estamos bem representados em Itajaí, bem representado em Santa Catarina, bem representado no Brasil, é porque nós estamos vivendo, respirando a política, né, pastor? Nós estávamos falando agora, antes um pouquinho nos bastidores, justamente na questão da economia, está muito maravilhoso no país. Mas, pastor Adão, olhando ali, então, o Tiago Morastone ficou em 4º lugar ali, né? Ficou em 4º. Em 4º lugar, foi bem votado, sim. E também teve a Ana Carolina e o Osmar Teixeira. Então, eu estou falando desses por quê, Danilo? Porque são os nomes para 2024. São os nomes que são populares, né? Populares, os mais populares. E eu achei interessante a votação ali do Osmar, e eu brinquei até com o Everton, né? Talvez ele esteja assistindo, um abraço para você, Everton. Falei, rapaz, o Osmar Teixeira vai fazer 5 mil votos. 5 mil votos. Não. E olha só, para você ver que política e trabalho político é uma... Não, é que assim, é claro que nós, os brasileiros, na sua maioria, estamos iniciando o envolvimento com a política agora, tá certo? Então, às vezes você faz só uma análise estética, né, de fora, não está envolvido internamente, então tem esse disparate. Por exemplo, tinha pessoas em grupo aqui, político aqui da cidade de Itajaí, que dizia que a Campanholo nem seria eleita. Tirava um sarro de mim, por ser assessor, né, já dizia assim, tem que distribuir currículo e tal, e eu quieto, né? Quando fomos fazer o bolão interno do gabinete, né, para ver quem acertava o número mais próximo, né, o pessoal achou que eu exagerei um pouquinho. Eu acho que exagerei um pouquinho, mas eu botei 228 mil na minha análise. 228 mil votos ela faria. Tá? Não chegou a 228, mas fez 196. Então, o que mais aproximou fui eu, entende? Então, parece um absurdo, né? Mas é tipo assim, porque é muito simples, tem coisas que você faz análise próximo de ti. Lá em casa, na eleição de 18, a Campanholo teve um voto. Um voto, tá? A gente já tinha compromisso com outros candidatos antes, né? Ela teve um voto. Agora, só na minha casa foram 13 votos.
13? É. Então, quando tu faz uma análise, e aí você conversava com as pessoas, tá? Na eleição passada você votou nela? Não, não votei. Tá, e agora? Não, agora além de eu estar votando, lá em casa são X votos e estou trabalhando para ela. Olha aí. Aí tu vai em outro, não, em casa ela teve 1 ou 2 votos. E agora? Não, agora a gente está trabalhando para ela, já está pegando cá, pegando lá e tal. Então, quando você vai somando, você faz uma pesquisa, né? Mandava um WhatsApp, se você, por exemplo, me respondesse assim, Adão, eu vou ajudar a Ana, eu gostei dela, vou votar para ela. Aqui em casa tem tantos votos. Na eleição passada, você votou para ela? Não, não votei. Então agora tu vai votar para ela, vou votar e vou trabalhar para ela, quer dizer... É diferente. É diferente. É um Então, crescente, né? isso. E claro, a gente como cristão tem um pouquinho de fé também, orava para... Bastante pega. 200, quanto você colocou? 228. É muita fé. Mas igual alcançou. Não, porque eu pedia 300 mil, né? Então, mas eu digo, não, mas a fé não foi tão grande assim que botei só 228. O que eu acho interessante, Adão e Pastor Neves, é que é um nome pouco visível. Talvez não, talvez seja a minha concepção. Sim, mas aí Porque a gente está. Já trabalhava bastante. Você entendeu? Que talvez tinha um trabalho extra ali. Ó, para vocês terem uma ideia, ela tem um gabinete aqui em Itajaí, poucos sabem. Isso. Ela tem um gabinete aqui em Itajaí, ela tem um gabinete lá na Lesc, né, lá em Florianópolis, e tem uma sede, um gabinete local aqui na cidade de Itajaí. Eu pergunto, qual deputado que tem um gabinete aqui em Itajaí? Né? Ou, enfim, fora não tem. Então, olha só, para vocês terem uma ideia, para os telespectadores ali, né, os teus amigos, sua plateia aí terem uma ideia, no Vale do Itajaí, no mandato passado, todo o Vale do Itajaí, ela destinou 10,6 milhões de reais. Tem um amigo pessoal muito querido, muito próximo a mim, que disse assim, dessa vez então, disse para ela mandar mais dinheiro para cá e menos para o oeste. Aí eu estou pegando aqui as informações que eu passei para ele. Para a grande Florianópolis, que ela também tem residência em Florianópolis, porque ela trabalha lá. Ela destinou 4,7 milhões, menos da metade. Olha só. Para o oeste, que o pessoal diz assim, não, ela é lá do oeste, manda para o oeste. Para o oeste, ela mandou 9,3 milhões. 9,3 para 10,7 dá 1,4 milhões de diferença. Para a cidade de Itajaí. E para o Vale aqui. Vale. Para a cidade de Itajaí, que é a que ela mais destinou, foram 3,5 milhões de reais só para a cidade de Itajaí. Isso para que as pessoas saibam que existem emendas que já estão destinadas, mas antes da política, antes da eleição, não poderia chegar até o destino, porque o governo estadual até segura um pouquinho. Segura, porque senão está promovendo o adversário, vamos dizer assim. Tá? Mas só através de mim, uma verba eu não era assessor ainda, e a outra verba já como assessor. Só para o Pequeno Anjo, 750 mil reais. Só o Pequeno Anjo ali. Tá certo? Então, acho que as pessoas, eu gosto de falar para as pessoas saberem que nós temos representatividade. A importância também, né, Adão? Sim, e assim, se vocês, ou quem está assistindo agora ao vivo, ou quem vai assistir depois, precisa de algo, me chama. Né? 99716-3880 é o meu telefone. Me chama, eu vou lá, ou te dou o endereço, você vai no gabinete e a gente conversa. O que você está precisando? Não tem assistência. Nesse mesmo grupo que eu falei a vocês ainda há pouco, que eles tiravam sarro de mim, alguém falou que não tinha representatividade. Eu disse, como não? Dei os números. Eu sou um assessor, estou aqui. O que está precisando? Tem que mostrar números, né? Eu não preciso, justo. Eu não preciso de nada. A cidade precisa. O que a cidade precisa que eu possa ajudar? Você tem que procurar atrás. Mas eu procuro, eu visito. Tem ali Bom, acho que eu não vou falar porque mas instituições aqui na cidade, tá? Porque eu não vou falar porque não sei se eu tenho permissão para falar essa entidade, mas é uma entidade única no Brasil. Uma entidade única no Brasil aqui, em Itajaí, a sede é aqui em Itajaí, tá? Tratamento de câncer e tal, não vou falar os detalhes para não falar o nome. E a gente destinou verba. A gente foi lá, na verdade eles nos procuraram, lá numa palestra que ela esteve em Balneário, eu estava lá assessorando, a gente fez contato, eu visitei a instituição e estamos destinando verba. Como
tem uma igreja aqui, tá? Tem uma igreja aqui, que tem 3 entidades filantrópicas que a igreja ajuda. Mesma coisa, fui lá, estamos destinando também verbas, uma tupic, uma van grande, para atender. Enfim, são vários, tá certo? São vários. Está precisando, então nos procure. É, muito importante. Assim, eu não conhecia ela. Quando eu conheci o pastor Adão, pouco tempo depois ele me viu os vídeos dela, você lembra? Sim. Então, aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre ela, sabe? Não estou aqui para bajular, e ganhou, não, eu continuo do mesmo jeito. A minha palavra, o pastor Adão já conhece a gente mais um pouquinho. Então, eu comecei a estudar mais e gostei. Você sabe por quê? Ela tem uma linha dentro da Celeste que eu gosto, sabe? Ela não é pauta, não, um segmento dela, uma linha que ela segue e eu gosto justamente por quê? Porque tem um outro deputado também que eu acompanho, gosto muito também dele, que é o Sérgio Mota. Uhum. Então, eles dois, eles defendem, eles brigam mesmo, eles estão ali para isso e realmente eles fazem. Eu estou falando do mandato passado, Sim. né, que ainda nem... Mas assim, ó, os dois trabalham bastante. Agora, a questão de verba é para mim e para o Danilo, que eu já vi, nós éramos, não é? Nessa parte nós não tínhamos conhecimento disso. Mas a importância, pessoal, de ter mesmo um representante da cidade, não é só deputado estadual, não, federal também. Eu acho que nós pecamos um pouquinho em não levar uma pessoa lá. Quem que estava apoiando, pastor Neves? Quem eu estava apoiando? Werner. Porque é um menino bom, né? Meus parabéns, Marcelo Werner, você trabalhou, eu tive do seu lado, trabalhou bastante, buscou bastante, é um homem que a gente conhece fora da política um pouco, a gente conhece ali e sabe que ele é uma pessoa boa, um homem mesmo assim, abençoado, né, Domingo? É verdade. E Itajaí merecia ter um representante, né? Mas tem. Federal. Jorge Guedes. Sim, tem o Jorge Guedes. Jorge Guedes. Vamos fazer justiça. O Jorge Bem Guedes lembrado. não é natural de Itajaí, tá certo? Lá em casa, porque lá em casa são 13 votos, então a gente dividiu, né? Então a gente dividiu para os bolsonaristas ali. E teve 2 para o Jorge Guedes. Maravilha, Tá certo? verdade, bem lembrado. Que é de Itajaí. E tem Então, a sede da empresa dele aqui. sim, ele é dono da Minister e é um cara extraordinário, acessível. Tá? Eu não posso falar em pautas conservadoras porque eu nunca vi ele em debate e tal, então eu não posso dizer. Justamente. Justamente. Mas é um empresário. Eu tenho amigos pessoais, amigo pessoal mesmo, de a gente frequentar a casa, que é funcionário dele, são apaixonados por ele, gostam muito dele como patrão. Então, agora na política e as pautas conservadoras a gente vai descobrir. Vai saber como é que é. O Adão, eu achei interessante no Jorge, ele, não sei se era dele ou era locação de uma vanzinha com um sonzinho em cima. Não é locação. Era locação. Até onde eu saiba é locação. E ele foi de cidade em cidade, Sim. e o discurso dele era, ele tirava o sapato e aqui, ó, gastar sola de sapato. Sim. Pedir voto, olho no olho. Sim. E ele foi de cidade em cidade catarinense. Muito bom. Né? E que é uma coisa interessante que você está falando, ó, ele se elegeu. E é isso que nossos amigos, né, falam mesmo Brasil, é isso. Falam mesmo Brasil. Que tem que entender. Santa Catarina tem 295 municípios. Se você olhar na LESC, a Ana Campagnolo é uma das que mais gasta verba de gabinete. Porque na eleição passada, ela teve voto em 286 municípios. Quem é que visitou tanto os municípios quanto a Ana Campagnolo? Não tem como tirar do bolso e bancar essa despesa. Sim, É claro. gasolina, é carro, é hotel, é comida, equipe. Não tem como, é impossível. Então tem que gastar, porque tem que estar lá. O Jorge, olha a importância do que você falou. O Jorge foi nas cidades e foi lá, pediu voto e foi o segundo mais bem votado. 159, quase 160 mil, 159 e pouco. Vamos arredondar para cima, 160 mil votos. Ele não tem que atender esse pessoal? Ele não tem que gastar sola de sapato agora para atender? A sola de sapato. Então, e ele não vai gastar para fazer isso? Está entendendo? Então, que é um outro erro. Tem que eleger pessoal aqui de Itajaí, porque tem que ter um representante de Itajaí. Só Itajaí não elege ninguém, porque tem vários, se fosse só um candidato, elegeria. Sim. Bom, vamos falar do Osmar Teixeira. Ele não se elegeu por quê? Foi o mais bem votado, 20 mil em Itajaí. Por que não se elegeu? Porque não teve voto em outros municípios o suficiente. Ficou focado aqui. Porque certamente, pode conversar com o Osmar e vai dizer assim, eu não tinha dinheiro para ir nos outros municípios, são 295.
Como é que eu vou trabalhar dentro de Joinville? Como é que eu vou trabalhar dentro de Blumenau? Como é que eu vou botar a equipe lá para panfletar para mim? Como é que eu vou alugar um carrinho e chegar lá e falar com esse pessoal, gastar a gasolina do carro? Então, o que tem que mudar, justo. Se alguém disser assim para mim, não, está errado, eu concordo, mas ele tem que mudar o sistema. Fazer um voto distrital. Distrital. Por exemplo, assim, a Ampli, 25 cidades aqui, 21 cidades, o Vale do Itajaí aqui. Olha o quanto você compacta, de 295 para 21. Então, aí sim, aí você vai ter mais tempo e vai gastar menos. Entende? Você tem mais chance de ter um corpo a corpo com o teu eleitor e tal, olho no olho. Fica mais justa a competição. Mas hoje, não, se tu for lá olhar lá no portal de transparência, está tudo lá, no portal de transparência, onde gastou dinheiro, mas gastou muito. Aí você vai pegar, sem citar nomes, vai pegar candidatos, deputados que tiveram mandatos passados junto com a ANA e economizaram verba de gabinete. Não, vamos economizar, porque é dinheiro público. Tá, quantos votos fizeram agora? Tem dias que nem vieram, né? Não, teve gente que veio e até se elegeu, mas tipo assim, 5 vezes menos, 4 vezes menos votos que ela. Porque não conseguiu alcançar o público lá. Sim, claro. Tem pessoas que nem ouviram falar, nem conhecem. Não deu importância, na verdade. Né? E ela agora foi votada em todas as cidades do estado. Entende? Então, dividir longe de voto para a Ana mesmo. Sim, então essa é a importância. Porque como é que o candidato vai ir até lá dar assistência para esse pessoal? Mas tem um detalhe também, professor, é que também ajudou a Ana, porque além de política, né, de uma pessoa, ela também dá palestra. E isso ajuda muito, rapaz. Palestrante. Ajuda muito, né? Bom, esse é o diferencial da campanha dela, tá? Danilo e professor Nessa. Esse é o diferencial. Ela não faz campanha política. A Ana não faz. Você não vê ela na campanha política, e eu tinha falado isso para ti. Ela não vai passar aqui na rua, até você pediu para trazer, não tem como. É difícil, porque ela não vai passar na rua como o Goethe lá, tirar, gastar a sola do sapato, porque ela não tem tempo. Por causa das palestras. É outra prioridade, no caso. É outra forma, é outro público. Então faz 4 anos que ela está dando palestra. Já ajuda muito. Então ela não tem tempo. Não dá. Você olha na agenda, está lá em Joinville, até mandei umas agendas para ti. Está lá em Joinville, está lá em Criciúma, está lá em Blumenau, já está lá em Chapecó. Tem que estar viajando, tem que estar palestrando, tem que estar atendendo, vai lá visitar as prefeituras, à noite palestra, porque ela concilia. Poxa, eu preciso ir para Joinville e ver como é que está Joinville. Será que a gente não consegue uma palestra lá em Joinville? Para não perder a viagem? Eu vou lá, vou dar uma olhada lá, vou entregar uma emenda parlamentar lá e a gente já faz uma palestra lá. Então, justamente. Então você vai durante o dia lá, faz todo o trabalho durante o dia e à noite, ao invés de ir para o hotel descansar, vai trabalhar, vai fazer palestra. Não pede voto. Mas aparece, né? Ela não. Você vai ver a palestra dela. Seja dentro da igreja ou não, ela não pede voto. Não diz assim, vote. Ela não diz isso, vote em mim. Não pede voto. Eis a importância de receber o dinheiro do mandato, e aplicar as verbas e aplicar certo. Sim, né? sim. Como se diz sempre, dinheiro faz dinheiro. É um investimento, Daniel. É investimento. É isso que as pessoas não entendem. Gasta, mas está investindo, não é um custo. É um investimento. E você talvez investe assim, o eleitor, né? Pastor Neres e Adão, o eleitor, ele quer se sentir valorizado, sim, atendido. E às vezes você ganha um eleitor com uma palavra, com um aperto de mão, com um sorriso. Isso. Pastor, assim, é uma comunicação. Sim. Quando eu entrei na política, até me dispus agora, eu apoiei Márcio Dedé, fez uma boa votação aqui, né? É menino bom. Guerreiro. Tem uma boa perspectiva aí para 24, né? Sim. São nomes. Tá nas mãos de Deus, né? Então, assim, eu me dispus, né, naquele tempo a ir lá para Caçador. Eu encontrei uma professora lá, professor Danilo, conheço você, e vou apoiar você, meu amigo. Não tenho candidato, meus alunos não têm candidato. O que eu me dispus? Eu me dispus aí um final de semana para que falasse, né, olho no olho com ela, para a gente firmar o pacto. E é interessante isso, olho no olho, porque o seu eleitor é desse jeito. Sim. Você vai pegar ele,
e conversar com ele para que ele renda a voz também, porque ele teve um contato ali, não diretamente com o candidato, mas com uma pessoa de confiança. Isso aconteceu comigo em Navegantes. Eu tenho um cabo eleitoral em Navegantes que ajudou a Ana lá, e ele mandou uma mensagem para mim assim: a gente é amigo há mais de, próximo a 30 anos, mais de 25 anos. Tá? Vai fazer 30 anos agora em novembro que a gente se conheceu. E ele disse assim: ó, quando você vier aqui para conversar comigo, não esquece de pedir o voto para minha esposa. Porque se tu não pedir o voto para minha esposa, ela não vai votar. É o que você está falando. Aí ela cheguei lá e disse: olha, deputada, infelizmente não vai poder estar aqui, não tem tempo hábil, não tem como. Mas porque você está me pedindo, eu confio, tu és uma pessoa de confiança, então vou votar nela. E a política eu achei interessante essa parte, professor. Porque muitas pessoas vão votar talvez assim: o Adão aqui é candidato, mas o seu vizinho não conhece o Adão, mas te conhece. Sim. As pessoas vão votar em você, Adão, porque ele tem confiança. Justo. Você entendeu? Olha que coisa interessante. Não, muitas pessoas que eu procurei aqui mandaram áudio, tem um áudio aqui, poderia rodar o áudio aqui para vocês verem, que disseram: não, olha, não conheço ela pessoalmente, mas por causa de ti, minha família e até pessoas que não podem nem saber, a comunidade não pode nem saber, vai votar nela, entendeu? Pessoal, o papo vai ficando descontraído aqui, mas nós temos que falar dos nossos apoiadores. Já estão de olho ali, os patrões, né? Os patrões já estão de olho ali, pessoal. Para você que está querendo vestir bem, calçar bem, Yeshua Modas, modas infantis, adulto, masculino, feminino, bolsa, calçado, calça, também temos aqui cinturões. Yeshua Moda fica ali na rua Irineu Maria 893, no bairro Espira, aqui em Itajaí. Você quer ligar para lá e fazer um orçamento lá, eles deixar as roupas, as coisas tudo separadinho para você, ele já faz isso. É só ligar no 479-9680-0139 e falar ali com o nosso amigo ali, ele já vai atender você. E também tem o Supermercado Sol, parceiro da sua economia. O Supermercado Sol fica na rua Alexandre Dávila Batista, na Murta. Nosso amigão Cláudio. Isso, você é amigão do Cláudio César, tá? Você pode ligar ali, ó, 4788-340112 e já pode encomendar carne, fruta, verdura. Rapaz, ali o lugar é bom. O professor Adão conhece muito bem o cidadão, sim, sabe que o cara é top. Uma atenção toda especial para os seus clientes. E para você que está pensando, Danilo e professor Adão, em proteção para os seus veículos, é só ligar na SC Clube. SC Clube, olha, eu acho uma coisa bacana aqui dessa SC Clube, viu, pastor? A partir de R$60 você já garante a proteção veicular. E isso é bacana, porque dirigir com tranquilidade pode ser mais barato do que você imagina. E também por falar aqui, né, é uma proteção veicular que qualquer família precisa. Né? Todo mundo que tem um carrinho precisa desse tipo de proteção, né, pastor? E nós estamos num tempo bem propício para isso, né? Não botar em ladrão, né? Meu Deus do céu. Aí contrata um trabalho desse excelente, volta no ladrão. Aí pronto. Aí não dá, é só ligar, pessoal. É só ligar para o Paulo César. Você pode ligar ali 479-9932-2782 e falar com o nosso amigo Paulo César. Ele vai estar explicando melhor para vocês aí. Seu carro, a sua moto, com mais proteção é na SC Clube. E estou aprendendo a fazer essas propagandas, viu aí? Acaba bom. Mas vamos voltar aqui agora à pauta, vamos sair um pouco desse estado aqui e vamos para a federal. Primeiro, pastor Adão, eu já quero falar, não quero falar de Bolsonaro agora, não quero. Eu quero falar de pessoas covardes na política. Por que isso, pastor Neves? Calma aí, pastor Neves. Não, verdade. Simples. Nós temos um candidato chamado Ciro Gomes e também Simone Tebet. O que acontece? Eles vinham, pastor Adão, vou falar melhor para o senhor, eles vinham batendo no candidato do PT, batendo, você sabe muito bem, fizeram o omelete dele, bateram no Bolsonaro, né? E agora, do nada, eu acho isso uma falta de respeito para os eleitores dele. Bateram, agora se declararam 100% ao homem. O que você tem para me falar disso? Que papel é esse? Não, mas é simples, tá? É estratégia. É estratégia. O eleitor tem que entender que
O PDT, inclusive na nota do PDT, vai explicar que os dois não são o projeto do PDT. Mas o Lula, o PT, é que tem um projeto mais próximo do PDT. Aí, ó. Está na nota oficial, vocês podem assistir o vídeo do presidente do PDT Nacional que está falando isso. Aí o Ciro Gomes está dizendo o quê? Eu sigo a orientação do partido. Ele fala claramente. Tá certo? Então, e é claro mesmo, é que quem não está estudando a política não entende que tanto o PT quanto o PDT são membros do Foro de São Paulo. O PDT é financiado pelo Partido Comunista Chinês. Então as pessoas pensam que o Ciro Gomes é uma celebridade. Não, o Ciro Gomes é pior que o Lula. Para quem não sabe, o Ciro Gomes é pior que o Lula. Você falou aí, eu posso falar claramente que o Ciro Gomes, na verdade, ele é uma esquerda subliminar. É justo, Né? Justamente. Disfarçado. Ele é um bom orador, um bom articulador, então engana fácil as pessoas. Artista. Tá? O que acontece? Ele é estrategista. Então, vamos pensar em 26. Isso mesmo. Vamos pensar em 26. Para o Ciro Gomes, não é bom que o Lula ganhe. Para o Ciro Gomes, é bom que o Lula perca. Então, ele estava batendo no Lula para quê? Para esvaziar o Lula, para enfraquecer o Lula. Por que é bom que o Lula perca? Porque dentro do Foro de São Paulo existe um vídeo, eu esqueço o nome do jornalista agora, mas é um senhor calvo, de óculos, forte, está entrevistando o José Dirceu, e eles estão perguntando justamente sobre o Foro de São Paulo. E nesse vídeo, se eu só procurar na internet aí, você vai ver que o José Dirceu, bota no YouTube, José Dirceu, Ciro Gomes, Foro de São Paulo, vai aparecer rapidinho, é uns 3 minutinhos de vídeo. E ele está explicando que é o único líder do Foro de São Paulo, quando foi montado na década de 90, que ainda não assumiu uma presidência, foi o Ciro Gomes. Então o Ortega, o Chaves, o Lula, todo esse pessoal está dentro do projeto do Foro de São Paulo e foram eleitos. Tá? O Evo Morales, todo esse pessoal. O Ciro foi o único que não. Então o Ciro ele tem uma mágoa do PT, porque o PT, quando na eleição passada que o Lula estava preso, e aí estava entre Ciro e Haddad para ir para o segundo turno, isso está na revista Isto É. O Lula chama o Sarney e o Renan Calheiros e diz assim, o Haddad ele tem que ir para o segundo turno, não o Ciro. Veja só. Então eles apoiaram o Haddad, a estratégia. Então o Ciro tem essa mágoa do PT, porque eles nunca apoiaram ele. Então o que acontece? Se o Lula ganhar, esquece, o Ciro Gomes nunca mais entra, porque o Lula vai implantar... Tá aí, né? O Lula vai implantar um sistema de governo que não sai mais. Vai ser Venezuela, vai ser China, vai ser o Putin lá na Rússia. 30 anos. Ou ele ou coloca quem ele quiser. Então, esquece o Ciro. Agora é bom que o Ciro que o Bolsonaro ganhe. Por quê? Porque aí a esquerda fica sem representação. Porque o Lula não tem mais chance daí. O Lula morreu. É a última dele. Aí qual é o nome mais forte hoje da esquerda depois do Lula? Ciro Gomes. Então ele está olhando lá para 26. Ele sabe que não tem chance agora. E ele está olhando lá para 26. Não, mas por que então ele apoia o Lula? Por causa da esquerda. Porque se ele apoiar o Bolsonaro agora, os bolsonaristas não vão votar nele em 26 e nem a esquerda. Bem isso mesmo. Então ele está olhando agora lá para 26. Quer se queimar com o partido. Justamente. Então ele quer captar o voto da esquerda lá em 26. Olha, eu sou o representante da esquerda. E ele está certo. Estrategicamente falando, ele está certo. Ele é muito inteligente e ele fez o caminho certo. Que para o senhor é um absurdo, ele está batendo, não, ele está certo. Ele está mostrando, olha, eu não concordo nem com esse, nem com esse. Eu sou o projeto certo. Aí chega lá, bom, não acreditaram no meu projeto, porque acham que eu não tenho chance. Chega lá em 26, tá, agora não tem outro, sou eu sou o representante da esquerda. Isso. Agora é o meu projeto, tá certo? É a minha análise. Maravilha. Por isso que é bom conversar com o professor, não é verdade? Mas por falar em estratégia, eu não posso deixar de falar do macaco velho da política. Que eu fiquei analisando, talvez ele vai conseguir tirar minha dúvida. Eu falei, o que é que esse cidadão quer apoiando o Bolsonaro? Você já sabe quem eu vou falar. Temer. O próprio, o Drago. Ele é muito estrategista, ele é um dos mais estrategistas na política aqui no Brasil. Michel Temer. A sua visão, professor Adão, qual é a estratégia que ele está montando aí? Porque
Não tinha Ah, nada a mas ver. Para mim não tem. Presta um pouquinho sua água lá. Sim. Assim, ó, existem coisas que eu acredito que eu não posso falar aqui. Seria bom falar. Não posso falar de público, tá? Não posso falar de público. Bastidores depois eu falo para vocês, mas agora eu não posso falar de público, tá? Que é questões mais críticas. Mas politicamente falando, ele está fazendo um movimento porque ele sabe que o Bolsonaro vai ganhar. Porque pode ver que ele esperou movimentos primários para fazer o movimento dele. Emigrar para dentro. Justo. Então, quando ele olha que Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, eu estou vindo de cima para baixo, né? Rio de Janeiro, o terceiro maior colégio eleitoral do país. Tá? Então, o Zema, o Castro, quando chega em São Paulo, o Rodrigo Garcia, que é o maior colégio eleitoral do país, que é o São Paulo, fazem um movimento para apoiar Bolsonaro. Então, o que ele está dizendo? Poxa, os 3 maiores colégios eleitorais do país. E detalhe, esses 3 eles não vão pedir voto para o Bolsonaro, eles vão trabalhar para o Bolsonaro. Eles vão tirar vão andar o estado inteiro pedindo voto. Então, assim, eu não diria que já está ganhando a eleição, porque como é que se diz, o jogo só acaba quando termina, né? Quando o juiz apita, tá certo? Mas quando ele vê esse movimento, mais um que faz um movimento certo. Estratégico. Porque eles não são ideológicos, é isso que o nosso... Mas isso não rala um pouquinho? Não, porque o presidente ele precisa, porque senão o Lula ganha. Sim. É tipo assim, ó, eu discuti até com um irmão ontem ou hoje, inclusive, num grupo, né, de cristãos, que o Bolsonaro apareceu lá, um vídeo dele antes de 2018, ali na pré-eleição, numa loja maçônica, né, falando do projeto dele. Aí eu falei justamente isso. Qual o voto que tem mais valor? O do cristão, o do espírita ou do maçom? É tudo a mesma coisa. Então pronto, filho. Você não está falando de fé, você está falando de voto. O voto é igual. Você como governante, você vai governar diferente para o cristão e diferente para o maçom. Não tem como, são indivíduos, são pessoas. Projeto de sociedade é o mesmo, a saúde tem que ser igual para todos, né? Governar para todos igual, não pode fazer distinção. É isso que as pessoas não conseguem entender às vezes. O que não pode, que daí eu não aceito, por exemplo, é quando o Lula faz um movimento diferente. O Lula vai lá no centro de Umbanda, ele não vai lá para pedir voto. Ele vai lá para levar um passe. Ele vai lá para receber a bênção da Mãe de Santos, dos orixás. É diferente. Completamente diferente. É diferente. Então, se ele vai lá e pedir o voto do Pai de Santo, não vejo nem problema. Qual é o problema? O Pai de Santo é um indivíduo que vai precisa... votar do mesmo jeito. Vai votar, ter o mesmo valor de voto, entendeu? Então, é diferente. Tá certo? Você vai lá na igreja pedir voto é uma coisa, você vai lá na igreja pedir oração é outra coisa. Completamente diferente. O Danilo em 2016 é porque assim, ó, quem está na cabeça do candidato, que não leva pelo lado religioso, ou então se é uma pessoa muito religiosa, vai ser desse jeito sim. O Danilo em 2016, ele foi candidato a vereador, fez 50 votos naquele tempo. Aqui em Itajaí. Que partido você estava? Eu estava no... agora esqueci, no PEN. No PEN, que é o Patriota. Ecológico, que é o Patriota hoje. Eu fui presidente do Patriota falando em 2020. Nós iniciamos na política naquele tempo. Então, assim, tinha um colega lá... 16? Falou? 2016. Que o seu Tibério, né? O seu Tibério Testoni, a Nadir também, que eles queriam vir como, né? Chamada pura, única. E tinha um colega lá que era do Candomblé. E eu, né? Cristão? Não, mas... Agora, não, eu estou te falando o que você... acompanha esse raciocínio aqui de Bolsonaro, que olha todos como um voto. Sim, justo. Entendeu? Justo. Então eu pedi voto para ele, eu preciso disso, né? Que o público é interessante que eles culpam o conservador de ser discriminador, né? Não, você está discriminando, mas eles que praticam a discriminação. Qual é o problema de você? Se você não pratica discriminação, não, eu não tenho preconceito, então qual é o problema de eu estar lá na loja maçom? Pediu voto. Ainda que não fosse.
Ainda que eu não fosse, eu não sou maçom, mas qual o problema? Você não, eu não tenho preconceito. Tá, então qual o problema de eu ser maçom, se você não tem preconceito? Você está criticando o Bolsonaro, ele está vamos imaginar que ele fosse maçom. Você está criticando o Bolsonaro dele ser maçom, você está tendo um preconceito com os maçons. Preconceito. Mas isso aí, entendeu? Porque assim, eles gostam de acusar os outros daquilo que de fato eles são. Aquilo que você falou na outra live, que estava comigo. Sim. A estratégia deles é acusar as pessoas do que de fato eles são. Mas, para poder a gente também falar da Tebet, né? Porque assim, mandaram um vídeo para mim, eu também estou no grupo dos Patriotas do Brasil, e mandaram esse vídeo para mim, o pessoal, é Mato Grosso do Sul? Mato Grosso. Mato Grosso. Grosso do Sul, Mato Grosso. É isso mesmo. O pessoal de lá, todo mundo pedindo até quase que, pelo amor de Deus, para a Tebet não trair o Mato Grosso do Sul, não apoiar. E ela trai. E aí, só o que ela fez? Aí eu pergunto para o senhor, na ótica da população, eu estou olhando como cidadão. Sim. Na ótica da população, ela traiu o Mato Grosso do Sul. Agora, vê a diferença da Tebet pro Ciro com o mesmo movimento. Ela errou. Ele acertou. Vê como é a política. Porque ela está numa posição diferente. Então, se ela não quer apoiar o Bolsonaro, ela fica nula. Neutro, vai para Paris. Faz igual a outra menina lá, a Soraya. Alguma coisa crônica, alguma coisa. Crônica. Então, a Soraya fez o movimento certo. Não, eu vou ficar neutro. Não apoio nem A nem B. Tá certo, então. Se for para apoiar alguém que seja realmente contrário, né, das suas ideologias, quando o Ciro faz isso, ele está com um pensamento de esquerda. Quem é que a esquerda vai votar na Tebet? Pois é. Aí tem uma questão. Quem é o bolsonarista que vai votar na Tebet agora? Então ela perdeu dos dois lados, está entendendo? O senhor falou uma questão que eu raciocinando aqui agora, porque assim, ó, a Tebet é do MDB. Isso. E o PSDB, praticamente em peso, apoiou a Tebet. Isso no primeiro turno. E não, porque agora não, agora foi o Bolsonaro. Eu vou falar para você uma coisa, aí é onde eu vou chegar. No primeiro turno, eu não vou fazer assim não, que isso é do ladrão, não é? Vou fazer assim. Mas assim, ó, primeiro turno, Tebet, PSDB, pá, beleza. Agora no segundo ela vai pro Lula. Aí o PSDB, que está até ali nas perguntas, corre pro Bolsonaro. Aí eu pergunto, agora é nesse momento que o PSDB deixa de ser centro-esquerda, que já estava tendo um tempão, sim, e começa a raciocinar e agora é centro-direita, pastor, no seu ponto de vista? Não. Porque assim, ó, até vou usar o exemplo do Danilo, que estava lá em 2016, foi exatamente o ano que eu comecei a me envolver em política. Até então, né, não sei, eu acredito que posso falar, não sei se vai ferir alguma coisa, mas o que me levou a me envolver com política? É ver filho de cristãos se envolvendo muito com a homossexualidade, com as drogas e com o ateísmo. Por que os filhos de cristãos os pais são cristãos, criam os filhos ali e eles são não discriminando nem o ateu, nem muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, principalmente os viciados em droga. A gente tem, né, tem amor e quer resgatar. Eu coordenei um ano sem recuperação, sei o que é. Né? Imagina uma família. Então, que é uma coisa que me ajudou muito, isso em 2005. Desde então comecei a ver analisar esses fatos e levei aí 10 anos para tomar uma decisão. Desde 2005 que eu coordenei o Centro de Recuperação. Por que tem tantos filhos de cristãos lá? E eu cheguei então nas escolas, na Revolução Cultural. E cheguei lá na década de 64, lá em 60, quando a esquerda perdeu a guerra bélica e tentou, então, não, agora vamos fazer uma revolução cultural. Então, ganhar as escolas, ganhar as mídias, ganhar as artes, né? E trabalhando, o esporte, inclusive, trabalhando nessa área. Então, quando chegou em 2016, eu fiz uma análise dos candidatos a prefeito de Itajaí. Partidos, e eu tenho um canal lá no YouTube, que eu acho que já faz uns 6 meses ou mais que eu não boto um vídeo lá, meu. Então tá lá ainda para quem quiser ver. A análise que eu fiz de cada candidato e de cada partido. Tá certo? Então, lá era o João Paulo, Volney Borastoni e Ana Carolina Martins. Os três com condições de ganhar. Em 2016. 2016. Isso. Tudo de centro para a esquerda. O partido que estava mais próximo do centro seria o PP. E o João Paulo não conhecia.
Foi aonde eu optei em apoiar o João Paulo. Está lá. Eu declaro meu voto ao João Paulo lá por causa disso. Hoje jamais faria isso. Não pelo partido. O partido realmente está um pouco mais para... Isso fala dos 3 cabeças de chapa. PP, PSDB e MDB, mas aí o prefeito seria o Volney, que na época estava mais para a esquerda do que o João Paulo, na minha impressão. Mas não, o João Paulo ele é de esquerda. Tanto é verdade que ele apoiou muito o Décio Lima. Tá certo? Mas a gente vai descobrir isso em 2018, daí eu vou descobrir. Então, quando eu faço essa análise, eu consigo enxergar o espectro político. E eu digo, não, 2020 tem que ter um conservador pleiteando uma vaga na majoritária. E eu comecei a trabalhar de 16 até 20, o meu nome como pré-candidato e tal. Eu visitei as lideranças políticas em Itajaí, as lideranças evangélicas, muitos pastores, padres, explicar para eles o problema, por que eu estava me envolvendo, quem eu era, e comecei a me envolver. Sim. De fato, o PSDB é o PT, ele tá assim, ó, é o teatro das tesouras. Então, até 2018, o que o teatro das tesouras ensina? O PSDB é a direita e o PT é a esquerda. Então, ficavam brigando entre si e só trocando o poder. Mas, na verdade, o PSDB é a direita da esquerda. Só que os conservadores não tinham para onde ir. Onde é que eles iam? O PSDB. PSDB, a maioria deles. Tá entendendo? E o PSDB. Só que quando chegou em 18, bom, peraí, agora não. Agora o Brasil está polarizado, agora tem uma definição. O Brasil acordou com o advento do Olavo de Carvalho na parte cultural e Jair Bolsonaro na parte política. O Brasil agora está definido, ou é conservador ou é de esquerda. Tem o centro? Tem. Mas aí, tipo o Temer é de centro. Ele não é aquele ativista de esquerda e tal. E aí, o que o centro vai fazer? Que é o movimento. O Rodrigo Garcia, que você acabou de falar ali, pedindo para mim um exemplo, do PSDB. O Rodrigo Garcia não representa o PSDB. O João Dória é o PSDB na veia. Por que eu não apoio a Ana Carolina Martins? Porque ela é PSDB na veia. O DNA dela é PSDB. A forma de comportamento dela, o discurso dela, a política dela, a forma de pensar política é PSDB. Não estou falando da pessoa dela, não estou falando do caráter dela, nada disso. Né? A pessoa, né? Eu tenho um bom relacionamento com ela, mas nós estamos falando de política. Então o espectro político da Ana Carolina Martins, para mim, não serve. Que é o Dória. O Dória de saia, vamos dizer assim. Então, para mim, não serve. Agora, o Rodrigo Garcia, eu vejo que, pelo menos até onde ele se mostra, ele não é tão Dória. Ele está um pouquinho mais para centro. Para mim, ele é um centro. Para mim, ele é um Temer. Tipo Temer. Ele é um centro. Que eu acredito que deveria ter só esses 3 espectros, só esses 3 partidos. Escolha lá o partido. Não precisa nem botar o nome do partido. Só colocar assim, ó, esquerda, centro e direita. E você define. Eu sou de centro, e é um candidato de centro. Eu sou de esquerda, é um candidato de esquerda. Eu sou de direita, um candidato de direita. E a população que decide. 3 opções ali. 3 opções. Tá entendendo? Não, eu não gosto muito da direita e não gosto da esquerda. Então eu vou votar no candidato de centro. Eu vou votar no candidato de centro. Aí o outro, não, eu sou de esquerda, vou votar no candidato de esquerda. Então o PSDB, de fato, ele continua na esquerda. Ele é centro-esquerda. Tá? Porém, as pessoas do PSDB, nem todos. Você pega o Robson Coelho, que foi nosso... Isso. Não tá, saiu do PSDB. Saiu faz tempo, né? Tá, se desligou. Por quê? Porque ele não é centro-esquerda. Tá certo? E aí, onde eu gosto, Danilo e pastor Nézio, onde eu estou muito feliz em ter me envolvido com a política, porque como eu comecei a me envolver com a política e mostrar isso para as pessoas desde 2017, com a pastinha debaixo do braço, visitar muita gente, conversar com eles, mostrar que nós precisávamos eleger o Bolsonaro lá na época. Tinha gente que hoje é conservador, hoje diz assim, não, o Bolsonaro não vai se eleger. Não, nós vamos eleger o Bolsonaro. E elegemos o Bolsonaro, conseguimos convencer, elegemos o Bolsonaro. E eram 3 de centro para a esquerda. Quando chegou em 2020, nós estávamos polarizados. Só estava Volney e Robson. Que dos 3 de 2016, para mim, o mais à direita era o Volney.
Em 2020 eu consegui perceber isso. Entendeu? Dos três, eu preferia que o Volney ganhasse. Como ganhou? Dos três, se fosse para ganhar. No caso de Robson e Volney, claro, eu preferia o Robson, mas eu estaria bom competindo com o Volney, por quê? Por causa da idade, já está mais maduro, não é aquele militante de esquerda, tá entendendo? E está mais maduro, a pessoa quanto mais velha, mais madura, ela é mais consciente. Olha para os netinhos, olha para os filhos, tá entendendo? Muda muita coisa. Muda muita coisa. Então você olha, pô, peraí, já não é mais aquela pessoa nova lá, guerrida, acha que vai mudar o mundo, tá entendendo? Jovem assim, acho que é justamente, entendeu? Acho que é emoção. Isso. Então, mas aí eu já vi assim, olha, um centro-esquerda e um centro-direita. Quando hoje eu faço uma análise para 24, eu vou falar dos nomes que você vê hoje. Ok? Os nomes que eu olho assim e enxergo no cenário hoje que vai ser candidato ou possível candidato para 2024. Dedé, Osmar, Rubens e Robson. São os 4 nomes que eu vejo hoje. Olha o quanto nós mudamos lá de centro-esquerda para centro-direita. Consegue entender isso da minha análise? Bastante. Então isso me alegra, isso fico feliz. Tá certo? Eu acredito que não, pelo envolvimento que eu tenho com as pessoas, possivelmente eu não estarei com o Dedé. Mas para mim, de todos eles, o mais à esquerda é o Dedé e está no centro, ele não é de esquerda. Então, se o Dedé ganhar uma eleição lá, que porventura venha a se eleger, cara... Me empresta seu dedinho, pastor. O seu dedinho, esse aqui é o Dedé. Esse é o Dedé. Eu tiraria esse, com respeito ao Danilo, não falando de política, eu tiraria esse aqui e botava o Verne no lugar dele. Pode ser. Isso é. Não, mas eu acho que em termos de voto, o Dedé tem mais voto, né? Mas aí é que nós falamos que tem pessoas que têm a cara de administração e outros de executivo. Lembra que nós falamos de legislativo? Então, olhando aí... mas o Dedé é um bom secretário, não vou dizer que é excelente, porque eu não conheço bem o trabalho. Mas é tipo assim, ó, tem gente que reclama, é fato. Tá? Mas entre os que reclamam e os que elogiam, eu ouço mais elogio do que reclamação. Tá entendendo? Então é tipo assim... no meio de pessoas que eu vou falar com, vou citar nome, do Thiago Monascone, por exemplo, o Thiago, eu vejo mais reclamação do que elogios, no geral. Do Dedé não, do Dedé eu vejo mais elogio do que reclamação. Então todos nós temos nossos defeitos. Se for lá perguntar para meus filhos, perguntar para minha esposa, ela vai reclamar de mim. Claro. Agora tem mais virtudes do que defeitos? Não. O pastor Adão está vendo mais pouca reclamação do Dedé. Segura aí. Mas se o pastor Adão visita a Murta onde eu trabalho, aí você vai ver uma coisa. Não, perfeito. Tu vai lá para a Murta, mas aí quantos bairros tem? A gente fala para descontrair, mas vamos entendeu? Então, e assim, ó, uma coisa que nós temos um defeito brasileiro. O brasileiro ele não gosta de política, agora que está despertando política, mas ele ama o político. Ele quer que o político resolva todos os problemas para ele. Ele ama o Estado. Ele não gosta de política, mas ama o Estado. Quer que o Estado seja o paterno, seja o pai. Ele tem que aprender a ser diferente, ele tem que ser o fiscalizador. Então, quantos da multa já foram lá na Secretaria de Obras, sentaram com o Dedé e perguntaram: por que você não arrumou lá a nossa rua? Só? Tá entendendo? Então reclamar. É mais fácil ligar para a rádio, às vezes. Isso. Na rádio e olha que eu nunca conversei com o Dedé. Não sou aqui um defensor do Dedé. Nunca conversei. Tá entendendo? É que assim, ó, tem coisas que é impossível você ver. Não tem como tu resolver todos. Que é um problema do Brasil. O Brasil ele não tem projeto de cidade. Não tem projeto de cidade. Então, ó, eu não sei em pormenores, mas eu passei rápido pelo São Francisco lá, que é um loteamento lá, né? Que com certeza, se você for lá, vai estar uma maravilha aquilo lá. Eu tenho certeza, a infraestrutura. Não, eu acredito que não vai estar 100%, vai ter lá os defeitos, é natural, mas se bobear e comparar com a Murta, né? Apesar da Murta ser maior, já é um bairro também, mas olha só, eu conheci a Murta quando era tudo mato. Conheço a Murta há quase 30 anos. Se você pegar a população do que era a Murta, a população do que é hoje, Itajaí, o quanto cresceu Itajaí. Então é impossível a infraestrutura atender todo mundo ao mesmo tempo. É igual a tua casa. Se você for na tua casa,
sempre vai ter a mulher está reclamando que tem um quebradinho ali, um quebradinho lá. O que você vai fazer? Você vai dar prioridades, você vai escolher prioridades. E vai deixando aqueles que talvez é prioridade para ela, mas não é prioridade para você. Mas eu vou falar para o senhor aqui, a gente falando desse senhor ainda, e eu ando bastante, de bicicleta, de carro, na cidade, e eu não acho que a multa está tão assim não, porque também conheci bastante tempo. É igual a Santa Regina, a mesma coisa também. Nós que conhecemos já o bairro há muito tempo. Eu cortei cana no Santa Regina. Aí, ó. Então, hoje nós passamos... Fui cortador de cana na minha. Então você passa lá, pastor, e você olha assim, como cresceu, como está bonito aqui, sim. né? Mas é isso mesmo que nós estamos falando aqui. Mas, pastor, para 2020, eu até falei, o que estava aqui mais nós, o último agora, era o pastor Douglas Nascimento. Então nós falamos justamente isso, que os nomes para 2024 já se despontou agora, sim, em 2022. Nós já sabemos disso. Mas para a gente poder focar só numa questão que é, no momento, presidente e governador. Eu achei um absurdo, não sou um cara estratégico, já vi, eu achei muito absurdo a questão do governador de Santa Catarina, Moisés, ele não ir para o segundo turno. Até hoje eu fico pensando, como não? Sabe? Como não? Não, mas é muito simples. Muito simples. Agora vamos ouvir. Não, muito simples. Vou dar 2 erros de estratégia de 2 políticos do estado aqui. Né? Vou começar pelo Kennedy. Tá? É uma coisa tão óbvia, porque o Kennedy tentou pleitear o Senado dizendo-se bolsonarista. E eu acredito que é. Acredito que ele é bolsonarista, que ele é cristão, que ele é conservador, acredito. E até o meu voto de coração poderia ser para ele se não tivesse o Jorge Seife indicado pelo Bolsonaro. Então, quando o presidente diz assim, ó, o meu senador em Santa Catarina é Jorge Seife, meu 06, o meu filho, eu adotei o Jorge Seife, é meu filho. Então, se eu lanço uma candidatura para competir com o Jorge Seife, o que eu estou fazendo? Eu estou contrariando o meu presidente. É uma coisa lógica, é raciocínio lógico, não precisa você ser muito inteligente para fazer um raciocínio lógico. É só você enxergar. Ora, se o Jorginho Melo diz assim, Jorginho Melo diz assim, o Kennedy, eu quero que você seja meu vice. Se é no início ou no final do pleito ali para fechar lá na convenção, não importa. Teve o convite, aceita. Aceita o convite. Amarra para 26. Porque para 26 vai ter 2 vagas. Então, como é que eu vou competir com o Jorge, com o Seife? O Seife, vem cá. Ó, eu aceito desde que, porque eu sabe que nosso voto é o mesmo. Ele teve 400 e poucos mil votos, o Kennedy. Nossa! É o mesmo voto do Seife. O Seife ia fazer 2 milhões de votos, se não fosse o Kennedy. Então, ele tira voto graças a Deus que diluiu muito voto, que o Colombo perdeu muito voto para o Dário Berri, perdeu muito voto para o Valdaner. Então, como ficaram muito próximos ali um do outro, 600, 500, 400, tudo por ali, o Seife despontou. Tá certo? Mas se a esquerda faz o voto útil e diz assim, não, nós vamos botar o Colombo, entra lá o Colombo. Porque se você pegar o voto dos outros, você vai ver que está o Colombo. Entendeu? Que é falta de estratégia. Eu, no voto útil, vou votar no Seife. Tá certo? E olha só a falta de expertise. Ele seria o vice-governador do estado. Estava garantido, foi convite. Ele conseguiu eleger um estadual aqui. Sendo vice-governador colado no 22, ele elegeria no mínimo um, capaz de eleger 2 e pelo menos um federal. Com 2 anos para montar o PTB no estado inteiro. 2 anos rodando o estado, montando vereadores, vice-prefeito, prefeito, articulando. Ele é vice-governador, seja estratégico. Para 2026. Para 2026. Então você monta uma base no estado inteiro, compromisso com o governador por uma vaga. Outra vaga não, outra vaga é de vocês, mas uma é minha. Está entendendo? Como vice-governador, você lançava ao Senado. Vinha forte. Vinha forte. Então a estratégia é simples. Com apoio do próprio governador. Então é falta de estratégia. O Moisés, não sei se seria estratégia, acho que é burrice mesmo. Não, porque quando lá em 18 que a gente elegeu o Moisés, no primeiro turno, quando ele passou, a história é um pouco longa, eu não vou contar para não tirar muito tempo de vocês. Quando ele passou para o segundo turno, eles queriam um apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro não queria apoiar. Eu digo porque eu estava envolvido no processo. Aí,
um monte de gente virou um pandemônio. Não, querendo tirar o apoio do Bolsonaro para apoiar o Moisés. Eu briguei com muitos dizendo assim, quem é Moisés? O que o Moisés vai fazer de diferente na vida de vocês? Nós temos que eleger o Bolsonaro. Porque se o Haddad entrar, já era. Está instituído o socialismo no Brasil. Porque eles viram que nós acordamos. Então eles vinham cozinhando o sapo ali com água morna, mas daqui a pouco o sapo conseguiu fugir e pulou fora da panela. E agora? Agora não tem mais como segurar. No banho-maria não segura mais, só se for a força, só se amarrar. Ele não segura, tanto é verdade que não segurou. Está aí, o Bolsonaro elegeu mais de 101 deputados federal. É inédito, não consegue. Elegeu 15 senadores. Fora os 6 que estão lá dentro. Justo. Então, assim, ó, aí Moisés, o pessoal, não, então faça uma comitiva, vamos para lá. Eu dei esse conselho. Foram para lá, pediram para o presidente, os 2 eleitos. O presidente bateu nas costas dele e disse assim, ó, eu vou fazer o vídeo que vocês querem, mas o Moisés vai me trair. Olha, o cara sentia, velho. O que aconteceu? Moisés ganhou a eleição, eu não sou um mini Bolsonaro. Ninguém conhecia o Moisés. Eu elegi o Bolsonaro. Ele falou, eu elegi o Bolsonaro. Isso aí repercutiu bastante. Resultado. O que os bolsonaristas fizeram? É simples, poxa. Guardaram ele para agora. Quem era? Meu Deus. Claro, quem era? Eu gastei dinheiro do bolso, gasolina, tempo, viagem, para eleger Bolsonaro e Moisés. O que eu vou fazer agora? Vou ajudar o Moisés? Não, eu gasto de novo para ajudar o Bolsonaro. Mas o Moisés não. É simples, o que aconteceu. Então, isso é estratégico. Ou saiu direto, né? E aí, e olha que ele investiu muito dinheiro em muitos prefeitos. Muitos. Isso mostra o poder de influência do conservadorismo, como o Bolsonaro conseguiu mostrar. Não, os conservadores estão aqui. Você está comigo? É só você olhar o Sérgio Moro. Vamos olhar para o Moro. Tá? Tudo que aconteceu, hoje um processo, eu quase morri, quase infartei naquele dia. Estava lá, meu Deus, o que vai acontecer agora, Jesus? Mas vamos esperar. São 2 provérbios até que eu deixo aqui para vocês, 2 provérbios que eu guardo e levo para o resto da minha vida, né? Um é de Shakespeare, William Shakespeare. Existe mais mistério entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia possa imaginar. Outra de Jesus Cristo, João 7,24. Não julguei segundo a aparência, mas julguei sim segundo a reta justiça. Então, quando você faz o Moro faz o movimento traindo o Bolsonaro, ninguém sabia que era uma traição, podia ser verdade. Não, espera, vamos acalmar. O que aconteceu agora com o Moro? Ligou para o presidente. Para apoiar ele. Para apoiar ele. Está entendendo? Então fez o Moro. Cara. Entende? Então, mas ele está certo, o Moro. Espero que o Moro realmente tenha aprendido que o sistema engole. E se o Lula ganhar, escreva o que eu estou dizendo aí. Escreva hoje. Hoje é 5, né? 5 de outubro, né? Escreva aí, 5 de outubro, vai ficar gravado. Se o Lula ganhar, ele vai prender o Moro. Porque aquela questão... Não, mas não é só o Moro que vai... Não é só o Moro. Porque ele não vai conseguir governar e ele vai começar a prender gente para poder governar. Vai começar a prender gente. Então o Moro sabe disso. O Deltan Dallagnol sabe disso. Que se ele ganhar a eleição, vai prender eles para poder governar. Porque na democracia, aquilo que o Bolsonaro diz, isso é extraordinário. A gente quer logo que a coisa aconteça, né? Porque ele diz assim, olha, eu não vou jogar fora das 4 linhas para mostrar que a coisa tem que funcionar democraticamente. Que o povo tem que aprender, o sistema tem que aprender que tem que funcionar de forma democrática, seus poderes serem individuais, serem independentes, harmônicos entre si, trabalhar. Tá? Então, assim, Moisés, ele achou que era grande. É verdade. E eu vi ele aí, cara, o pastor falou uma coisa aqui, eu andei bastante nessas campanhas aí, até na própria Leste lá, vou ser mais assim. Pessoal, quando nos eventos o governador falava, ali eu comecei a prestar atenção, o silêncio tomava de conta dos lugares. Aonde ele andou, Danilo, eu sei que tu deve ter visto aí por aí, o silêncio parava assim, sabe? Ele estava falando, até que tinha uma hora que ele se tocava e tchau, obrigado. Mas o senhor falou uma coisa importante, que se o Lula ganhar,
O Moura está preso? Uhum. Mas aí tem uma outra questão, que se o Bolsonaro ganhar com esse Senado e essa Câmara de Deputados, eu acredito que alguns ministros vai rodar. Mas aí está a diferença. O que o Bolsonaro prega? O Bolsonaro não vai lá prender o ministro. A responsabilidade de investigar se há crime no ministro é de quem? Do Congresso, é do Senado, na verdade. Não é nem Congresso, porque Congresso é Senado e Câmara, né? É o do Senado. Então, existe um pedido de impeachment? Existe. Então, vamos fazer o seguinte, que é uma coisa até interessante a gente falar aqui agora, pastor Lessa, que principalmente os evangélicos criticam muito os católicos e historicamente falam muito mal da Inquisição, tá? Que é um equívoco. A Inquisição foi uma das melhores coisas que foi criada, foi criada no sistema, porque o que a Inquisição trouxe? Justamente a ideia do inquérito, de investigação. Então, o que é a CPI? Nada mais do que uma comissão parlamentar de inquérito. Então, o que é inquérito? De investigação. Vamos investigar. Abre-se o inquérito, vamos investigar. Então, o que o Congresso vai fazer? Ele agora vai aceitar o pedido de inquérito, vai para a comissão, vai ver se passa. Não, passou. Então, agora, vamos abrir? Vamos. Se o Pacheco nem aceita, ele nem coloca em pauta, e era obrigado a colocar em pauta, porque já tem as assinaturas. Felizmente. Então, tendo um Senado agora mais conservador, mais da direita, não vamos aceitar. Tá? Agora nós vamos investigar. Se não se achar nenhum crime, livre. Livre. Qual o problema? Né? Agora, se for criminoso, prisão. Então, aí nós temos que descobrir se o cara cometeu crime ou não. Um lado vai rodar, isso eu tenho certeza. O papo está muito bom, mas já passou até de uma hora, viu, pastor? E tinha mais coisas para a gente falar aqui, bastante. É que a gente fala, vai, né? Porque a gente nem falou do Décio Lula, tá? Porque ele, como você falou, estrategicamente, ele surgiu do nada aí. Não, mas o Décio tem um histórico em Santa Catarina. Pois é, mas falando de puxar que ninguém acreditava que ele vinha. Não, mas a gente já tinha esse. Sim. Só que a gente não sabia exatamente, possivelmente o Jorginho, mas porque o voto se diluiu muito, né? Jorginho, Amin, Jean Loureiro e Moisés é praticamente o mesmo voto, com poucas variantes. Então você tem um de esquerda e 4 ali dividindo votos. Quem é PT é PT ali, PDT ali. A única coisa que o PT de repente muda um pouquinho ali é votar por Moisés, que estava mais à esquerda dos outros, né? Mas aquele voto ali é seguro. Os outros não. Os outros diluem muito. É verdade. Então, quando você olha para o cenário, alguém vai. Que é a melhor coisa que aconteceu pro Jorginho. Porque quem dos outros 4 vai apoiar o Décio? É ninguém. Verdade, ninguém vai. Tá entendendo? Então, o que estava mais próximo era o Moisés, já abriu apoio para o Jorginho. Olha. Então o Décio vai ficar sozinho. Então o voto dos outros vai variar um pouquinho para cá, mas muito pouco. Pouquíssimo. O mais vai o Jorginho. Então eu acredito que o Jorginho dá aí a mesma votação do Bolsonaro em Santa Catarina e até no Brasil. Eu acho que vai dar. Tá? Eu acho que vai dar aí. No Brasil, o Bolsonaro de 60 a 70, para mim, na minha concepção. 70, fé. E aqui em Santa Catarina, de 65 para 70. Aí. Tá? Muito bom. Muito obrigado, pastor Adão, professor Adão de Curto. Sempre que a gente liga, manda mensagem, a gente conversa bastante. Nós temos algumas coisas aí que vai acontecer aí que a gente tem já conversado. Passamos as eleições, vamos retomar de novo. Mas muito obrigado pelo senhor sempre atender nós aqui da Paraná. Meu Deus. Em especial eu. Só o fato de estar com vocês já... Eu gostaria de deixar o senhor se despedir do pessoal, que já passou de 1 hora aí, né? Tem alguns que vão assistir amanhã, outros vão assistir hoje. Fica à vontade, pastor. Agradeço ao espaço, o carinho e a confiança, né, seu e do seu público que está assistindo, que vai assistir ainda. E curta, compartilhe e comente aí. Falo mesmo Brasil. Né? E faça com que o canal cresça e precisamos, né? Isso é muito importante. Diz que quem nasce grande é monstro, né? Então tem que nascer pequeno e crescer aos poucos, né? E que Deus abençoe o projeto, vocês e todos que assistiram, estão assistindo e irão assistir.
Beleza. Já me falaram uma coisa desse canal aqui, eu até gostei da página do canal. Falaram ontem para mim, falou, pastor Neres, o seu programa, Papo Reto, está começando a se despontar numa questão que pode ser que vai fazer a cobertura do 2024 aí, entendeu? Porque você leva os candidatos e tudo, parece que vai pegar o negócio. E eu agradeço muito vocês aí. Danilo, fica à vontade. Confiança e credibilidade, né? Falo mesmo Brasil. Gente, curta, compartilhe e comente. Falo mesmo Brasil é um tema, né, onde a gente fala mesmo o que é a verdade, né? O que o pessoal precisa ouvir. Então é um prazer estar aqui do lado do Neres, do Adão. E compartilhe, gente. E o canal no YouTube, daqui a pouco a gente vai estar subindo, tá mudando as coisas devagarzinho aqui dentro do estúdio, para a gente poder fazer no YouTube e no Facebook. Daqui a pouco já vamos estar nos dois ali, viu? Facebook, Instagram também, né? No Instagram a gente vai subindo aos poucos, porque requer muito trabalho vocês, né? É muito trabalho, mas a gente vai sim atingir isso aí. Pessoal, se inscreva lá no canal, já estamos com um canal novo lá, tá? Se inscreva lá, Fala o Mesmo Brasil, curte a página aí. Deus abençoe você, muito obrigado e até a semana que vem, na quarta-feira. Deus abençoe.